de um filho que estava vendo seu pai correndo risco real de morte. Essa situação crítica de saúde tem causado muita preocupação, não só no Brasil, mas também no exterior. Eu sou frequentemente perguntado aqui nos Estados Unidos sobre o estado de saúde do presidente, e a negativa do Alexandre à prisão domiciliar ao Bolsonaro também é sempre objeto de questionamento. As pessoas se interessam muito sobre esse assunto, e não é por menos, afinal, trata-se do maior líder político do Brasil, e a saúde dele vem se deteriorando rapidamente, em consequência direta ainda de sequelas da facada do militante da esquerda em 2018, mas também em consequência direta das decisões do outro militante da esquerda, o Alexandre de Moraes, né? E essa é a segunda vez em poucos meses, desde que foi preso, em que o presidente Bolsonaro foi hospitalizado. Bom, mas dessa vez, quando eu falo que o quadro de saúde dele vem se agravando, eu não estou de fato usando aqui nenhuma hipérbole. A saúde do presidente certamente não é mais a mesma, nem se você comparar com poucos meses atrás, quando ele estava ainda preso em casa, por exemplo. Dessa vez, essa intercorrência foi realmente bem pior do que a primeira. Dessa vez, realmente, o presidente quase morreu. E eu digo isso sem exagero. Eu conversei com, obviamente, pessoas da família e pessoas próximas que estão ali, tiveram informações, conversaram com os médicos e visitaram com o presidente, e eu não sou de ficar aqui fazendo exagero. Eu não diria que a situação era tão grave se não fosse de fato. Então eu confesso que o grau de risco de morte pelo qual passou o presidente Bolsonaro foi até uma surpresa para mim. Mesmo tendo notícias sobre a saúde dele, eu fiquei impressionado como dessa vez a situação foi muito, muito séria, né? Então, se a coisa continuar nesse caminho, vão efetivamente matar o presidente Bolsonaro. E será que isso é bom? Bom, talvez a velha mídia, que foi a grande responsável pela prisão do Bolsonaro e a propiciadora da sua prisão, incentivadora da sua prisão, ela mudou drasticamente as posições nos últimos dias. E hoje, por exemplo, 2 dos maiores jornais do Brasil publicaram editoriais pedindo a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. Dentre eles, o Globo, que escreveu assim: seria um gesto de sensatez e humanidade. Bom, violador de direitos humanos, difícil ter humanidade, mas seria um gesto de sensatez e humanidade do Supremo Tribunal Federal a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro ao regime domiciliar de prisão. Motivos de saúde não faltam para a transferência. Bolsonaro já havia sido hospitalizado em dezembro para tratar uma hérnia inguinal bilateral. Em janeiro passou por exames depois de uma queda. Além de sequela das várias cirurgias realizadas depois do atentado sofrido em 2018, prestes a completar 71 anos, ele sofre de problemas cardíacos e respiratórios. Até o momento, porém, todos os pedidos da defesa por prisão domiciliar foram negados. Nova internação, continua o texto, impõe outra avaliação do STF. No ano passado, Moraes concedeu ao ex-presidente Fernando Collor o benefício da prisão domiciliar em caráter humanitário. Condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses em regime fechado por corrupção, lavagem de dinheiro e esquema da BR Distribuidora, Collor apresentava idade avançada, 75 anos, e comorbidades graves como Parkinson. Bolsonaro, na verdade, o Parkinson era estágio inicial. Se vocês sabem, o diagnóstico de Parkinson não é um diagnóstico assim tão preciso, então sei lá se tinha ou se não tinha, tomara que não tivesse, mas tinha a apneia do sono. O editorial do Globo continua: Bolsonaro sofre de males que lhe submetem a riscos mais urgentes. O Globo está dizendo isso, não é o Paulo Figueiredo. É adequado, além de justo, que receba o mesmo tratamento. O Estadão também publicou um editorial dizendo o seguinte: o gravíssimo estado de saúde do ex-presidente Bolsonaro colocou diante das instituições brasileiras um dever de maturidade, combinar rigor jurídico com serenidade. Cara, o cara que escreve um troço desse, né, cara? Olha que bosta de frase. Mas é um editorial do Estadão, Estadinho. Né? Internado em unidade de terapia intensiva com
pneumonia e portador de um histórico extenso de cirurgias e internações, Bolsonaro enfrenta uma condição clínica que exige uma extrema cautela. E, acima de tudo, requer que aceitemos o óbvio. Chegou o momento para que se converta a sua prisão em regime domiciliar, exceto para militantes mais empedernidos ou análises contaminadas pela ferocidade da polarização. Lembrem-se, o Estadão é sempre muito limpinho, ele nunca é contaminado por análises polarizadas, ele é sempre muito isento, né? Há elementos suficientes para justificar, segundo o Estadão, tratamento especial ao ex-presidente. Desconte-se a grita de oportunidades que pretendem capitalizar eleitoralmente o estado de saúde do presidente Bolsonaro ou usá-lo para atacar o Supremo Tribunal Federal. Olha o termo aí que o pessoal da direita agora usa: atacar o Supremo Tribunal Federal. As paixões políticas, torna-se difícil sustentar a permanência dele em regime fechado. É claro que no final do dia a gente está falando do Globo e do Estadão, então se você pegar para ler a íntegra dos editoriais, você vai ver lá que eles endossam aquela mesma bosta de narrativa do golpe, que dizem que o Bolsonaro está preso por conta disso, que tem razão na prisão do Bolsonaro, mas o que importa aqui no programa de hoje nem é isso. O que importa é que os dois não são os dois maiores jornais do Brasil. O Estadão é praticamente um ex-jornal em circulação. Mas dois dos mais tradicionais jornais do Brasil mudaram a sua posição editorial sobre a situação que pode muito bem levar à morte do presidente Bolsonaro. Isso é significativo, né? Ora, o Joel Pinheiro da Fonseca, meu ex-companheiro de Jovem Pan, ex-companheiro de debate, que graças às suas posições foi recompensado com uma posição lá na Globo. Ninguém pode acusar de ser uma pessoa de direita, exceto ele próprio se acusa de ser direita, mas ele também foi bastante aberto sobre esse tópico hoje ao vivo na Globo News. Coloca um trechinho, por favor, aí, Gabriel, do vídeo do... de saúde para o ex-presidente Bolsonaro deve ser dado o mesmo tratamento. Não fazer isso a esta altura começa a parecer muito mais uma questão de vingança do que uma questão realmente de execução penal nos mais estritos moldes da justiça. Bom, e como nós citamos no programa de ontem, a defesa do presidente Bolsonaro protocolou mais um pedido, se eu não me engano, o 6º, de mudança de regime para prisão domiciliar humanitária. Aliás, não somente protocolou, como em um gesto ousado e politicamente arriscado, o meu amigo Flávio Bolsonaro, que hoje integra o time de advogados do presidente, do pai, foi com o advogado-chefe ali do grupo jurídico do presidente, Paulo Cunha Bueno, despachar pessoalmente o pedido com Alexandre de Moraes. Depois, o Flávio deu uma entrevista, uma coletiva de imprensa ali, quebra-queixo, que eu quero assistir com vocês pelo menos um trecho aqui. Objetiva, que nós pusemos as nossas preocupações, os nossos fundamentos para reiterar o pedido da defesa para que seja concedida a prisão domiciliar humanitária. Como foi a recepção dele? A conversa foi boa? Uma conversa ali objetiva, né, como advogados, que pediram audiência com o juiz da causa. Então foi bastante ali tranquila, mas objetiva, onde nós expusemos ali as nossas razões, e ele, no momento oportuno, ficou de avaliar esse novo pedido da defesa. Ele não deu uma avaliação essa noite ainda, a decisão? Não deu prazo a decisão, ele tem ali o tempo que ele achar necessário, como o juiz da causa, tá? Mas não foi isso, muito simplificadamente, então preferi vir aqui, e foi um pedido formal que nós fizemos de agenda, eu acredito que esteja na agenda pública dele nos próximos momentos aí, ou nos próximos dias. Mas eu faço questão de, com toda a transparência, vir aqui conversar com a imprensa, que vocês estão aqui cobrindo a situação de saúde do presidente Bolsonaro. Eu acho que é informação relevante que nós optamos aqui por ouvir de nós mesmos, né, antes que haja alguma distorção com relação a isso. Foi simplesmente um ato ali profissional de advogados pleiteando um direito, né, do presidente Bolsonaro ao juiz da causa. Você estava como advogado, então, não como senador da República, né? Senador, foi o 6º pedido do tipo. O que leva o senhor, enquanto filho, mas também enquanto advogado, o senhor, acreditar que dessa vez algo pode mudar para que o ministro mude essa percepção? Esse ponto que o Flávio acabou de comentar é importante. Foi muito acertada a ideia dele não deixar os rumores serem controlados pela imprensa de Flávio Bolsonaro se reúne com Alexandre de Moraes, daqui a pouco ia ter até algum doido dizendo que o Flávio Bolsonaro foi fazer um acordo com o Alexandre. Então, o Flávio foi lá, se antecipou, acabou com qualquer rumor e foi simplesmente ele mesmo lá e deu a cara a tapa e falou: tive aqui mesmo no Alexandre de Moraes. Porque dessa vez está bem comprovado na nossa petição
que ele chegou aqui no estado mais grave de saúde, com os pulmões comprometidos, como nunca tinha acontecido antes, em função do líquido que ele broncoaspira, em função do refluxo, o líquido que vem do seu estômago, e como está também colocado tecnicamente, do risco que o presidente Bolsonaro correu, se houvesse uma demora maior no atendimento dele, em ser trazido para o hospital. Nas palavras do próprio doutor Leandro, se demorasse mais 1 ou 2 horas, tinha o risco, inclusive, de só evoluir para uma infecção generalizada. E esse risco de uma demora no atendimento, de alguém perceber que ele precisa de um atendimento, ele é infinitamente amenizado se ele estiver numa domiciliar, acompanhado sempre de alguma pessoa, inclusive durante a noite. Então, acho que por essas razões, esse fato óbvio, né? É bastante forte, está bem robusto na petição, e vamos aguardar a avaliação dele. Tá bom? Obrigado, Eu perguntei como é que foi a reunião, né? E o que me disseram reflete isso que o Flávio falou publicamente. O clima da conversa com o Alexandre foi sereno, foi tranquilo. O Alexandre ouviu os argumentos, se portou como se fosse um juiz e houve uma conversa muito objetiva, né? Seja como for, há um risco político no Flávio se resolver se encontrar com o Alexandre de Moraes nessa altura do campeonato. Então ele teve muita coragem, certamente motivado até pela compaixão de um filho que estava vendo seu pai correndo risco real de morte, né? Muita gente não entende o meu papel. Eu não sou político e não sou animador de torcida. Eu quero ser a voz de milhões de brasileiros que não são representados pela velha mídia. E eu faço isso no Paulo Figueiredo Show, faço em programas no exterior e faço na minha atuação levando a realidade do Brasil para fora. E quem financia tudo isso é você. Seja meu apoiador ou meu patrono Gold. As duas formas funcionam. O QR Code está na tela e o link está na descrição. O principal não é o conteúdo, é garantir que essa voz, a sua voz, não seja calada.